Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler o versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas, colocando sobre leitos e camas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse alguns deles. Afluía também muitos crentes das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos foram curados. Todos foram curados. Se você for lendo, você vai ver que Pedro foi preso, havia oração por ele. Pedro fez coisas tremendas nessas primeiros capítulos, ok? Mas mesmo acontecendo coisas ruins com o apóstolo Pedro, a igreja que já existia, a igreja primitiva, orava por ele. Havia um dinamismo, havia um poder, um dínamo que gera energia na igreja, nas pessoas. E aí, no versículo 12, diz que sinais e prodígios eram feitos no meio do povo, através deles, dos apóstolos. Sinais e prodígios eram feitos no meio do povo. Sinais e prodígios. Eu creio na Bíblia, creio na igreja de Atos dos Apóstolos, creio que o Senhor vai voltar para uma igreja poderosa, onde as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu creio. E eu estou vendo coisas acontecer. O título da mensagem é Ligado na Fonte de Poder. Voltando então ao versículo 12 do mesmo capítulo, diz: sinais e prodígios eram feitos no meio do povo, e diz lá que crescia mais e mais a multidão dos crentes. E a palavra crente aqui é no sentido daqueles que creram em Jesus, porque a religião era muito forte, era predominante a religiosidade, mas crer em Jesus começou aqui, na igreja primitiva. Então no versículo 15, que a gente já leu, diz lá, a ponto, quer dizer, crescia tanto, era tanta gente, multidão vindo, gente chegando, gente crendo, a ponto dos enfermos, até traziam os enfermos para as ruas, ok? Para quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Então, Pedro, cheio do poder de Deus, está naquela cidade, naquela região ali, em Jerusalém, e o que está acontecendo? As pessoas estão botando as pessoas enfermas, tirando de dentro de casa, botando em macas, leitos, camas, né, na rua. E a cidade, versículo 16, diz assim, as cidades vizinhas, né, então eles levavam também doentes, atormentados de espírito imundo, quer dizer, endemoniados. Então na cidade vizinha, traziam doentes e atormentados, pessoas endemoniadas, perturbadas, atormentadas de espírito, traziam também, ali, botavam ali, porque sabiam que Pedro passaria, e se pelo menos a sombra dele fosse projetada, tocando naquelas pessoas, o que aconteceria com elas? Versículo diz que os doentes, atormentados de espíritos imundos, todos foram curados. Pastor, mas se olhar isso aí, é a igreja do início de tudo. Jesus falou, em meu nome farão as mesmas obras que eu fiz, e maiores ainda farão, porque eu vou para o Pai. Só tem um lugar para glorificar o nome de Deus, só tem um lugar para fazer o nome de Deus grande, é na terra. Amém. Só tem um lugar para adorar o Senhor e ver a manifestação dEle, porque Ele habita no meio dos louvores, é nessa terra. Amém. Eu vou continuar esse texto, mas vou ler um outro versículo para você poder entender o que está acontecendo com Pedro.
Efésios 3, versículo 20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme ou de acordo, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que você pediu ou pensar. Está aqui escrito. Infinitamente mais. O maior pensamento seu, ele é infinitamente mais. O maior pedido seu, ele é infinitamente mais. Tanto no pensamento quanto que você pede, ele é infinitamente mais poderoso para fazer. Mas tem que estar em comum acordo com o seu poder em nós. Se o poder dele não está em nós, pode pensar, Deus faz infinitamente mais, vai fazer como? Como? Sair fazendo milagre por aí? Ele pode fazer qualquer coisa, mas não precisa fazer, porque ele é o Deus soberano. O que ele quer fazer é através da igreja, para que o nome dele seja exaltado e o diabo envergonhado, porque o diabo tirou do homem, mas Deus colocou de volta através de seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Seu poder veio para nós de volta, através de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Quero que você entenda isso hoje, igreja. A importância disso. Atos 1, versículo 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder como? Só tem uma maneira. Jesus falou: eu vou, mas vocês não vão ficar só, vão enviar o Espírito Santo. Meu Pai vai enviar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera poder. O Espírito Santo não é um tremor, não é o cabelo do braço ficar arrepiado. Meu irmão, tudo bem, teu olho pode vir para fora cheio do Espírito Santo, pode vir para fora, teu cabelo subir, tua perna virar 3 vezes cambalhota, cair no chão, levantar 2 dias depois, não tem problema nenhum. A única coisa que eu sei é, o Espírito Santo traz efeitos na nossa vida, sim, mas o maior efeito é o poder dele permanecer em nós. Esse é o maior efeito. Recebereis o quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Foi o último recado para a terra, Jesus subindo. Então, irmãos, não é esse batismo do Espírito Santo só sabe, da experiência. Quantas pessoas têm experiência com o Espírito Santo, mas acaba. Fica aquela coisa boa e tal, que é maravilhoso, sentir a presença do Senhor, aquela visitação, é muito bom, sim, mas depois parece que vai diluindo, vai esfriando. Mas por quê? Porque ele esfria. É assim mesmo? Não. Nós vamos deixando o fogo apagar. Nós vamos deixando o poder se esvaindo. Mas essa palavra hoje é para dizer para você, não vai ter uma brecha na sua vida, nada desse mundo e dessa terra será tão importante quanto o depósito feito na sua vida de poder. Agora, quando olhamos para Pedro e a sua sombra curando, nós entendemos uma coisa: a sombra de alguém cheio do Espírito Santo. Não era a sombra de Pedro, esquece o nome, pode botar outro nome aqui. Então vamos mudar, a sombra de alguém cheio do poder de Deus. E por que a sombra, pastor? A sombra é para mostrar para cada um de nós uma verdade. Quem era Pedro? Pedro, sanguíneo ou melancólico? Sanguíneo, metido a sempre fazer tudo na frente dos outros, é ou não é? E outra coisa, lá no alto, aleluia, lá embaixo, oh glória,
A vida dele era assim, até ser cheio do poder de Deus, porque desceu sobre ele o Espírito Santo. Então, por que a sombra de Pedro? Para mostrar para nós que sombra não é nada. Quando fala a sombra de Pedro, é para mostrar o seguinte: Pedro, é a sombra tua. Porque você tentou tantas vezes com a tua força. Você já gosta de uma aparência, né, Pedro? Eu morro com o Senhor se for necessário, aleluia! Você vai me negar 3 vezes hoje, ainda hoje 3 vezes. Pedro era assim, uma aparência de forte, mas senta na roda dos escarnecedores. Aparência de, é comigo, ninguém vai pegar Jesus. Dá essa espada aqui. Cortou a orelha do homem. Jesus colou. É esse Pedro, com a sua força, é essa força humana que tem que se dobrar diante do supremo poder de Deus, soberano Deus. Luz, quando é lançada sobre uma pessoa, produz sombra. Não existe sombra se não houver uma luz. A luz é lançada sobre uma pessoa, então tem sombra. Em outras palavras, a sombra era o reflexo de alguma luz que estava sobre Pedro. Ah, pastor, estava sol, estava a rua, no meio da rua, sol, tudo bem. Lembre-se que Pedro, com o seu natural, com a sua aparência, não poderia fazer nada do que está acontecendo, porque o que está acontecendo é sobrenatural e não depende da pessoa, depende de uma sombra. Ele não tinha tempo para orar por todo mundo, ele não tinha tempo para botar a mão na cabeça de todo mundo, mas não precisa. Se ele tem o poder de Deus, basta a luz de Deus refletir nele e a sua sombra começa a fazer milagre. Por que isso? Jesus disse: eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Então, não é apenas essa luz natural que acende ou o sol, ele está muito além do sol. Ele continuar sendo a luz do mundo. E depois ele falou assim: vós sois a luz do mundo. Porque além do Senhor estar sobre nós, nós também temos luz, temos reflexo, temos luz. A sombra de Pedro era um reflexo da luz que estava nele. A luz de Deus estava nele. Se a sombra de Pedro curava, e Deus usou a sombra de Pedro, o que ele pode usar na tua vida? O que ele pode fazer com você? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Pedro, eram tantos enfermos, ele não tinha tempo, ele não dava para parar, não dava para orar, talvez se parasse ia dar um tumulto tremendo. Eu sei disso, mas uma sombra curar não é apenas a sombra, é Deus dizendo: Pedro, desaparece, tá? Eu vou usar só a sombra. Deus não podia usar uma sombra de nada, uma sombra de um vizinho qualquer, de uma pessoa qualquer. Tinha que usar a sombra de um homem cheio do poder. Pedro tinha poder? Estava cheio de poder? Sim, mas mesmo assim Deus fez isso, preparou isso, para mostrar para Pedro: continue assim, Pedro, olhando tua sombra, tocando gente, curando, para que você sempre entenda que essa sombra é o reflexo da minha luz na sua vida, do meu poder na sua vida. Ah, irmãos, quando nós entendemos esse princípio, toda a nossa vida, tudo que você colocar a tua mão, Deus vai te abençoar. O que Deus pode fazer através de você, o que Deus fez através de Pedro, o que Deus pode fazer hoje através de você.
O que Deus pode fazer através da igreja. A sombra de Pedro, no caso aqui, era para demonstração do poder de Deus que estava nele. A sombra era manifestação do poder de Deus que estava nele. Pedro falou alguma coisa? Não. Pedro orou por alguém, mas o poder de Deus está em quem? Nele. Para mostrar, nesta época, a todos, que não era um Pedro eloquente, um Pedro defensor de Jesus, um Pedro que nega e se arrepende. Foi muito bom se arrepender, claro, mas era muito mais do que isso. Era um Pedro que esperou o Espírito Santo descer e encher ele de poder. E você, cheio do poder de Deus, você vai fazer diferença, sabe aonde? Sabe aonde? Em todo lugar que pisar a planta do teu pé. Todo lugar. Deus não dorme nem descansa. Seu poder, quando está na nossa vida, vai aparecer na faculdade, na escola, no trabalho, para o vizinho, no metrô, no carro, em qualquer lugar que você estiver. Você está entendendo, irmãos? É sinal que o poder está em mim, o poder está em nós. Não vou dizer que você vai sair agora aí com a tua sombra. Não é isso. Deus fez isso através de Pedro, mas para nós Ele pode fazer coisas até maiores ainda. Para mostrar o quanto valor que temos. O valor que temos é Jesus, é o poder de Deus na nossa vida, é o Cristo, Rei da Glória, habitando na nossa vida. Irmãos, para quem tem o poder de Deus, basta a sombra. A mulher do fluxo de sangue, Jesus tocou nela, botou a mão na cabeça dela, deu-lhe uma palavra. O que ele fez por ela? Nada, nada. Foi ela que foi lá e tirou o poder que está nele. Senti que de mim saiu o poder. Nós precisamos desse poder, irmão. Buscar mesmo, buscar. Buscar-me-eis e não me achareis porque eu não quero. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes todo o vosso coração. Quer que eu te fale uma coisa? O orgulho não deixa buscar a Deus de todo o coração. Competição, pecado, inveja, não permite todo o coração. Todo o coração significa, sabe o quê? Um coração limpo. Ah, mas todo mundo peca, pastor. A gente tem que... Sim, mas se arrependa e mude de vida. Salmo 91 diz assim: ao que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. É o único todo-poderoso. Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, e vai embora. Pois leia o Salmo 91. Escute, irmãos, é na sombra dele que nós descansamos. Por quê? Porque ele é tudo, ele é luz, ele é tudo. Ele é o nosso Deus. E lembrando, conforme o poder que opera em nós. Se o poder não opera em nós, não adianta. Tudo que a gente usar tem que pensar assim: poder de Deus que opera em nós. É imensurável o que pode acontecer no meio da igreja quando o poder de Deus está em movimento, em ação, operando através de nós. Agora, quantos doentes, oprimidos, atormentados de espírito, de demônios, atormentados, doentes, quantos passam por nós o tempo todo e nada acontece com eles? Ah, pastor, mas até minha sombra curar vai demorar. Não estou falando nisso, eu estou falando da tua boca. Quantos doentes, enfermos, oprimidos, arrebentados, atordoados, enlouquecidos, reprimidos, passam por nós o tempo todo, mas não sai um pingo de poder de nós. Pergunta para você: o que o poder de Deus é capaz de fazer? Se Ele está em nós, o que pedimos, o que pensamos, será o quê? Infinitamente mais. O que o poder de Deus, através do Espírito Santo, pode fazer na vida de uma pessoa? Sabe o que o poder de Deus,
através do Espírito Santo, pode fazer na vida de uma pessoa? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você pensa que Pedro, quando a sombra dele projetava e tocava, aquelas pessoas eram curadas, você pensa que aquilo tudo já estava certinho? Nem Pedro sabia que aquilo ia acontecer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem coisas que Deus vai realizar na sua vida, através de você, que nem você sabia que poderia acontecer. Mas vai acontecer em nome de Jesus. O poder de Deus opera em nós e através de nós. Aleluia!